Hello everybody, está começando mais um The Black Show comigo, Johnny Black. Já vai deixando seu like e se inscreva no canal. E vamos começar com o horror de hoje. Provavelmente você tem medo de floresta, e se você não tiver medo de floresta à noite, você é um psicopata. Mas você está andando sozinho, vindo do trabalho ou da escola, não sei de onde você está vindo, e você passa por uma floresta. É um tempo frio, aquele vento e a floresta balançando, as árvores balançando, e você só tem chance de ver algo. Foi o que aconteceu comigo uma vez, quando eu estava passando e vi uma coisa humana. Não dava pra ver o rosto, só dava pra ver a silhueta dessa criatura que estava no meio da floresta, parada lá, observando. E aquele vento, essa criatura parada. Eu juro que eu limpei meus olhos 2 vezes pra ver se eu estava ficando louco. E aquela coisa estava vindo na minha direção. Eu peguei e corri, continuei andando. No outro dia, quando eu estava indo pro trabalho, passei pela mesma floresta. E eu vi a mesma coisa novamente. Parada lá, observando. Eu não sei se eu estava ficando maluco, ou se a floresta era assombrada, ou se era um cara maluco que estava lá que gosta de sentir a brisa do vento, mas não faz sentido ele todo dia no mesmo lugar, na mesma posição. Mas que é estranho é. Muitas coisas são estranhas no mundo. Ou como, por exemplo, você vê um cachorro latindo para uma direção e você olha para essa direção e não tem nada. Provavelmente o cachorro viu um espírito e esse espírito está ali. E só o cachorro pode ver. É um demônio assustador, com a sua cara toda escura e deformada, olhos grandes, vermelhos, ali observando. Os animais conseguem perceber a força maligna. Os seres humanos podem sentir a coisa maligna. Mas será mesmo que o medo ele é tão extremo assim, que é capaz de fazer você sentir arrepios? Eu estava vindo uma vez, era 8 horas da noite, e eu escuto um barulho atrás de mim, um barulho de pegada, como se tivesse uma pessoa atrás de mim. Eu olhei para trás e não vi nada, mas eu continuei escutando o barulho, continuei andando. Olhei para trás de novo, não vi nada, mas daí eu vi algo se escondendo no mato. Não era humano, estava de 4 patas, mas era grande e enorme. A primeira coisa que eu pensei foi em um lobo, mas um lobo não existe. E só dava pra ver os olhos. Seus olhos estavam brilhando. E eles eram meio verde, mas não era um verde forte. Era tipo um verde fraco. Sabe quando você olha pros olhos de um gato, um cachorro, à noite você consegue ver o brilho? Foi exatamente a mesma coisa. Eu fiquei com tanto medo que saí correndo. Mas por que essas coisas estranhas sempre acontecem comigo? Eu me pergunto. Eu estou sendo assombrado por coisas assustadoras, ou será que eu estou ficando maluco e eu vejo coisas aonde não tem coisas? Provavelmente eu estou ficando maluco, mas pode ser que
os fantasmas estejam sendo atraídos por mim e as aberrações também. Você aí já sentiu medo de algo ou sentiu uma presença muito forte? Se você já sentiu, conte aqui nos comentários do The Black Show. A gente ia adorar receber esse comentário. E sim, com muito prazer a gente até poderia usar, se você permitir, essa história pra gente contar aqui. Antes de terminar, eu queria falar sobre um caso que aconteceu comigo. Já falei isso em um outro vídeo, sobre uma antiga casa que eu morava. E a minha irmã uma vez foi tirar uma selfie no celular dela. Na época o celular dela era daqueles de fecha e abre. O ano era 2014, mas o celular ainda era de botão, porque a gente ainda usava esses celulares. Então não era muito prático, não tinha uma imagem de qualidade, mas dava pra bater uma foto. E quando ela foi tirar uma selfie, ela viu uma menina atrás dela, não perto, mas bem lá no fundo da sala dava pra ver uma menina assim, e ela era bem assustadora. E a cara dela não dava pra ver direito, tava borrado, mas parecia uma cara de velha, gente. Tipo, uma cara bem velha mesmo. Era como se fosse uma velha vestida de menininha. Mas era muito perturbador. Ela ficou com muito medo. Provavelmente queria esquecer e a gente nunca falou sobre isso. A ideia era não falar mais sobre isso. Mas estou contando aqui essa história porque é verídica, aconteceu e eu fico me perguntando, será que era uma menina que morreu nessa antiga casa que a gente morava? Ou será que era apenas um problema na câmera? Sei lá, mas se for mesmo um problema na câmera, eu vou te falar aí, é um problema bem realista. E é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o The Black Show e até o próximo vídeo. Tchau.